Mas agora a gente vai falar um pouco, né, saindo um pouco dos cetáceos, né, a próxima notícia que a gente vai falar é aqui do Brasil. Davi, nos conte mais sobre o Venetoraptor. Então, vamos falar sobre o Venetoraptor, né? Um animal que foi descoberto recentemente, uma descoberta importante, porque ele foi classificado como um lagarpertídeo, né? Que seria um grupo ali mais basal, né? De ornitodídeos, que é o grupo que faz parte aí, os pterossauros e os dinossauros, e ele ajuda a gente entender justamente como eram os ancestrais dos pterossauros e dinossauros, principalmente dos pterossauros, né, que a gente não tem muito registro fóssil a respeito do começo da linhagem. Os pterossauros mais antigos que nós temos já eram animais completamente formados. Aí eu pedi até ao Alberto para botar essas árvores filogenéticas diferentes, né, para mostrar aonde Lagarpetidius foi sendo encontrado ao longo dos anos. No começo, a gente pensava que eles eram mais próximos dos dinossauros, né, que seria um grupo irmão de dinossauroformes, mas hoje em dia a gente pensa que eles são mais próximos, na verdade, dos pterossauros. Eles seriam Pterosauromorpha e o grupo irmão de Pterossauria. Então, entender parte desse grupo ajuda a gente entender justamente o começo da evolução dos pterossauros, né? Aí o corpo do animal que foi encontrado, né? Não foi o esqueleto completo, como o Alberto tinha dito em relação ao Perocetus, o mesmo se aplica aqui. A gente reconstrói o esqueleto todo com base no princípio da parcimônia, né, e da filogenia, de outros animais que a gente conhece que teriam uma relação filogenética mais próxima com esse animal. E em amarelo aí seria o que de fato a gente descobriu. Vocês podem ver aí, por exemplo, o pessoal do Zoomundo até comentou, né, que botaram esse animal com dentes, mas a gente não sabe, na verdade, se tem dentes, porque a única parte que a gente encontrou da maxila, né, foi o bico, a pontinha, que é um bico similar ao de aves de rapina, né, eles usam até o nome, né, raptorial, no artigo. Por isso até o nome dele, né, Venetoraptor, foi, na verdade, derivado desse biquinho. Encontraram também a parte das mãos, né, que é uma coisa importante, porque é uma peça que às vezes falta nesses animais basais. E aqui mostra justamente que o pessoal do artigo, né, nas análises filogenéticas que eles fizeram, eles encontraram também que esse animal, o Venetoraptor, como Lagarpetídeo, ele seria grupo irmão de Pterossauria, estando dentro de Pterosauromorpha. Ou seja, corroborando com aqueles artigos mais recentes que deixa esse grupo mais distante dos dinossauros, mais próximo dos pterossauros, né? Então, como eu havia dito antes, é importante em relação a conhecer como esses animais, esses animais basais, pterosauromorfos se pareciam, justamente porque preenche algumas lacunas de algumas dúvidas de que a gente tem a respeito de como se deu a origem da evolução dos pterossauros, né? A gente ainda não tem o que seria, entre aspas, o elo perdido de um animal passando digamos assim, um ornitodira basal para um pterossauro formado. Então, esses animais que são próximos a eles e têm características ainda bem primitivas, eles começam a dar pistas e começam a iluminar um pouco para a gente como foi essa história evolutiva dos pterossauros. Aqui nós temos a imagem como ele seria em vida, né, mais ou menos. E uma coisa interessante que eles comentam no artigo é justamente a tendência evolutiva de que os ornitodídeos, na verdade, vários grupos dentro de Archosaurus, né, têm de desenvolver bicos. Então, é uma coisa que a gente viu acontecer em pterossauros depois, independentemente. Se você lembrarem, os pterossauros mais primitivos, né, como o de Morphodon, eles tinham dentes e os mais derivados foram perdendo, né? Eles têm aquela mandíbula sem dentes nenhum e com um bico característico. As aves viriam a desenvolver isso depois, como um todo, né? Todas as aves possuem bico, mas várias outras linhagens de dinossauro desenvolveram. A gente tem, por exemplo, os famosos bicos de pato, também outros dinossauros, outras linhagens como ceratopsídeos, que também, apesar de ter dentes, tinham aquele bico córneo na frente. Então, foi uma coisa bem... Tireófora, né? Tireófora também. Os próprios terópodes, outros
terópodes tiveram, né, Oviraptor, dentre vários outros, que não foram necessariamente das linhagens das aves acabaram desenvolvendo essa estrutura queratinosa. E eles mostraram que no grupo de Pterossauro-morpha, né, isso começou bem cedo, ainda nos lagartipídeos já tinham alguns exemplos disso. Por que essa tendência? Eles ainda não sabem elucidar com completude, né? Eles até comentam no artigo que o bico ele tem mais funções do que apenas alimentação e forrageamento, que em algumas espécies ele pode servir como termorregulação, como seleção sexual, vocalização. Então a gente não sabe exatamente quais são as pressões seletivas para a formação do bico, mas dado o formato do bico desse animal, né, que é com esse gancho para baixo, eles comentam que o que a gente tem de paralelo de animais vivos hoje seriam as aves de rapina e alguns animais herbívoros que se alimentam de frutos de casca dura. A gente pode pensar nos ptaciformes, né, que tem esse ganchinho. Então, eles comentam sobre a possível ecologia alimentar desse animal. Mas é só um palpite, realmente não é algo que a gente pode imaginar, justamente porque, como eles frisaram, há muitas pressões seletivas que podem direcionar a evolução dos bicos, e a gente ainda não sabe exatamente o que realmente conta com mais força para isso. E é bizarro, né, como os bicos evoluíram em tantos grupos distintos de animais tantas vezes, né? Os dicinodontes, que eram sinapsídeos, tinham, né? Tem peixe que tem bico, né? Tem crocodiliomorfos, né? Pré-históricos que tinham também. Então, bicos são tartarugas, né? Então, bicos são estruturas que aparecem em diversos grupos de animais, né? Independentemente um do outro, né? E realmente o que será que, né, faz a pressão seletiva para ter bicos, né? No caso das aves, eu sempre ouvi, e talvez esteja errado, então o Davi possa me corrigir, né, que os bicos surgem como uma forma de deixar a cabeça mais leve e tudo mais, né? Alguma coisa desse tipo, mas não sei como isso se aplicaria a outros organismos, né? Então, sei Eu, lá. eu já vi outras coisas também, por exemplo, eu já vi que o bico ele permitiria uma alimentação mais generalista, porque se você pensar em dentes, dependendo da dentição, ela é muito especializada para algum tipo de alimentação, né? A dentição carnívora ela é muito especializada para animais carnívoros, herbívoros, a dentição herbívora para comer plantas, e o bico ele proporcionaria uma alimentação generalista. E eu lembro uma vez a respeito no caso das aves específicos, né, da possibilidade de comer grãos, que foi algo que elas puderam encontrar em certa abundância depois do evento de extinção em massa, né? Porque justamente sementes elas são resistentes e conseguiram se preservar por mais tempo do que as árvores em si, as vegetações crescidas. Mas não tem exatamente um motivo bem estabelecido do porquê a evolução acaba sempre formando esses bicos. Eu acho engraçado que em dinossauros é muito comum, realmente em vários grupos, né? Tanto saurística quanto ornitística, aconteceu. Na verdade, se você for olhar, ele aconteceu mais em ornitística, várias vezes. E o Sim. grupo que acabou vingando dos dinossauros é um terópode, né? Um saurística do outro lado, que todos os sobreviventes têm bico. Então, enfim. Tem até a discussão que eu não quero nem entrar aqui, porque é polêmica, que é dos saurópodes, talvez tivessem bicos também, né? Tem gente Tem essa que... questão ainda. Mas a gente até fez uma live aqui com uma pessoa que disse que não concorda muito com isso. E Então eu discorda, concordo com ela. uhum. E uma coisa aqui que é interessante a gente trazer, né, que o MGP citou, é que eles encontraram os ossos da mão desse bicho, deixa eu voltar ali, né, Sim, então sim. encontraram os ossos da mão, e uma das coisas que mostra pra gente que que esse bicho pode ser mesmo aí um ancestral dos pterossauros, é justamente, né, além de ele ser um lagarpertídeo e estar ali, né, na base dessa árvore evolutiva, é que ele tinha já o quarto dedo mais comprido que os outros. Então, para quem não sabe, né, para quem está nessa dúvida, os dedos dos pterossauros, né, o quarto dedo é o mais comprido. A asa inteira, a asa do pterossauro não é como a asa do morcego. Né? Nos morcegos, né, apesar que às vezes a gente vê em desenho, vê em algumas reconstruções assim, as asas dos pterossauros como se fossem asas de morcego,
Não são, porque no morcego é quase a mão inteira, né? É a asa, a membrana de pele se estende por praticamente todos os dedos, né? E nos pterossauros, a asa ela é formada apenas pelo quarto dedo, que é o quarto dedo super alongado, super comprido, e ele é a base da asa dos pterossauros, né? Então, o que a gente vê nesse novo animal é que ele já tem o quarto dedo mais comprido que os outros dedos da mão, né? Que é um detalhe muito interessante. Então, aí a gente começa a ver a origem desse quarto dedo alongado, né? Obviamente, né, faltam, obviamente, né, formas transicionais, mas, pô, muito legal já perceber que ele já vai ter essa parte mais alongada e que ele vai ter esse bico também, né? Eu não sei se os primeiros pterossauros, eles tinham bico e dente ou se era só a boca com dentes, né? Eu não sei dizer se era um bico com dentes ou se era só a boca com dentes, né? Mas, enfim. Uma coisa que o Marcos comentou aqui, né? Até legal você colocar, justamente que esse fóssil, ele acaba também demonstrando que esses animais, eles já eram bípedes, né? Eles até comentam no artigo o fato de que várias dessas espécies de ornitodídeos basais serem bípedes proporcionou justamente a diversificação da anatomia dos membros superiores, né? Para os grupos de ornitodídeos mais derivados, que vieram a surgir mais à frente, como os próprios dinossauros e os pterossauros. Né? No caso dos pterossauros, os membros literalmente se tornaram asas, e nos dinossauros a gente tivemos diversas formas de membros, né? Diversas formas de garras para diversas funções. Alguns até perderam depois, ou seja, criaram todo um aparato evolutivo para os descendentes descartarem. Mas, enfim, eles comentam, né, que isso mostra que esses animais eles eram bem diversos. A gente pensava que o grupo ornitodiro, né, a Metatarsalia, se diversificou mais em pterossauros e dinossauros, mas não, esses ornitodídeos basais, eles já eram bem diversos, já ocupavam vários nichos ecológicos, e o sucesso dos dinossauros e pterossauros provavelmente se deve a isso, né, porque já eram tantas formas, em tantos nichos, que alguma delas tinha que vingar, né, e foi a que a gente veio a conhecer com mais... Assim, os que mais ficaram famosos, né? Que são justamente os pterossauros e dinossauros. Mas graças justamente ao fato de esses animais já serem bem-sucedidos lá em sua base, antes mesmo de haver o início dessas linhagens famosas. Uma coisa que o Gabrito, né, o Gabriel mandou, né? A evolução do bico, no caso das aves, foi concomitante ao da moela ou não tem nada a ver? Né? Então, aquela ideia de que, né, conforme eles foram perdendo os dentes, eles foram desenvolvendo o bico, né, e desenvolveram a moela também, para, já que eles não mastigavam mais a comida, a moela dá um tranco ali na hora que eles engolem o alimento, né? Rapaz... Eu já ouvi isso também. É de se pensar, na verdade, é de se pensar até quando a moela surgiu. A gente sabe que outros répteis, né, também têm o hábito de comerem objetos sólidos, duros, justamente para fazer essa questão da moela, né? Até crocodilianos, às vezes, engolem pedras, justamente para ajudar na questão da trituração dos alimentos que os animais não mastigam, né? Então, não sei se de fato ocorreu exclusivamente no grupo das aves ou se outros dinossauros já tinham algo parecido. Porque tecido a gente mole. tem fósseis de dinossauros com gastrólitos, né? Acho Exato. que Sauropodomorpha tem, Terópoda tem. Até não é dinossauro, né? Mas plesiosaura também vai. Alguns plesiosauros a gente até viu no Prehistoric Planet, né? Que aquilo lá, né, apesar daquilo ser fictício para aquela espécie, né? Alguns plesiosauros foram encontrados com gastrólitos. Então, assim, talvez tenha surgido bem antes, realmente, assim, na linhagem dos répteis, né? Eu realmente não saberia dizer em que momento evolutivo a moela surgiu e se teria, digamos assim, uma importância crucial no desenvolvimento do bico. Porque, se for o caso, deveria existir também, né, para pterossauros, no caso, e outros dinossauros. E, então, não sei se foi um fator determinante. No caso das aves. A gente nem falou direito onde que esse fóssil foi descoberto, né? Foi no Rio Grande do Sul,
tá? sim. A cidade, como que era o nome? Era São João do Pelosini? Não me lembro Tem a ver com o direito. nome dele. Ah, eu Ele foi, não. na verdade, do Vale Veneto, né? De onde vem o nome dele. O Aham. município foi São João do Polesine. Ah, Polesini. Aí, ó, quase acertei, só errei o último nó. Mas aí. É como você falou, né? É uma coisa interessante porque é mais uma forma basal de uma linhagem importante, né, que a gente encontra aqui no Brasil. Os dinossauros, a Uhum. gente sabe que tem fortes evidências de que provavelmente o grupo começou a se originar aqui, e agora a gente tem Uhum. também evidências de pterossauromorfas, né? Então, É. mostra a E, importância do que a gente tem aqui de sítio. sim, e faz até sentido, né? Se a gente pensar que eles são um grupo irmão, faz muito sentido que Exato. a origem deles seja mais ou menos na mesma região, né? Essa que é a grande questão, né? Como você falou aí, a gente não tem no registro fóssil, quando a gente vai ver o registro fóssil dos pterossauros, os primeiros pterossauros eles já são pterossauros, né? Eles já têm a asa bem formada, já voavam, etc. Né? Então a gente não tem um fóssil transicional aí, de certa forma, como se falou, um elo perdido. Né? O Luiz Henrique pergunta: existem evidências de pluma ou penas no Venetoraptor? Não, né? No artigo eles não falam nenhuma evidência disso, né? Só que qual que é a questão? Primeiro, pela forma de preservação que ocorre nesses lugares, né? Ali no Rio Grande do Sul, né, a gente consegue se preservar os fósseis, né? A gente encontra fósseis muito bonitos, mas não se preserva essas estruturas mais moles, né? Então, penas, pedaços de pele, essas coisas não se preservam, né? Porque isso depende assim de formas de preservação que não estavam presentes nessa região, né? Por exemplo, né? Por que a China tem alguns fósseis muito impressionantes, né? Que na preservação de diversos daqueles materiais é, foram cobertos por cinzas vulcânicas, né? Que é um sedimento mais fino e tudo mais, então ele consegue preservar em mais detalhes. Mas não é algo que ocorre ali na região sul do Brasil, né? Então a gente não tem o registro desses tecidos moles, né? Como penas, pele, etc. Não existe, então, registro de penas ou plumas no fóssil do Venetoraptor, né? Mas a gente pode inferir que talvez eles as tivessem, né? Então existe a hipótese, né, que porque assim, os pterossauros eles tinham picnofibras, né, que era uma cobertura que era semelhante a pelos, né, ou a protopenas, né? Então esses pterossauros tinham essa cobertura e os dinossauros, a gente sabe que eles tinham penas também. Elas surgiram em diversas linhagens, então provavelmente, como surgiram em diversas linhagens, né? Claro, há a ideia de que elas tenham surgido independentemente em cada linhagem. Eu, pessoalmente, concordo mais com os paleontólogos que dizem que essas penas já estavam na base evolutiva dos dinossauros. Então, dos primeiros dinossauros já deveriam ter. Eu, Alberto, prefiro mais essa hipótese, tá? Mas existem hipóteses conflitantes. E partindo dessa ideia de que nos primeiros dinossauros eles já tinham penas, né, é possível, já que os pterossauros são um grupo irmão de dinossáuria, que na verdade as penas já estivessem no ancestral comum desses dois grupos, né, e as picnofibras dos pterossauros seriam na verdade um tipo de pena também. Tá? Então existe essa hipótese. Eu pessoalmente, de novo, minha opinião pessoal, eu não sou cientista, então, né, existem outras hipóteses, né? Mas na minha opinião pessoal, eu acho muito parcimoniosa essa ideia. Eu gosto bastante dessa ideia. Então, para mim faz todo sentido. Então, talvez, né, a gente vê em reconstruções que o Venetoraptor ele é reconstruído com penas, né, com uma camada de penas, uma plumagem, né, o picnofibras, etc. Né? Mas a gente não tem esse registro no fóssil diretamente, a gente só pode inferir indiretamente isso, né? Como o Daniel que falou, né? Esses pterossauros tinham picnofibras recobrindo a pele, poderia ter surgido num desses ancestrais deles, correto? Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? A pergunta da canal Física de Altas Energias, no Permiano e Triássico, os carnívoros e herbívoros eram em maioria quadrúpedes, mas depois os carnívoros tiveram uma dominância de bípedes. Existe uma evidência de que mudança levou isso? Eles comentam um pouco na questão isso do artigo, né? Que o bipedalismo, às vezes, ele abre possibilidade de novos nichos para o animal. Por exemplo,
os membros que foram encontrados para o Venetoraptor em específico, ele provavelmente poderia ajudar o animal a escalar. Eles comentam isso. Dentre outras coisas também, a gente pode pensar em forrageio, manipulação de alimento, então pode ter dado algumas vantagens, principalmente na ocupação de um nicho aberto, né, que propiciou com que essas linhagens bípedes, bem basais, acabassem se diversificando. Posteriormente, alguns animais, principalmente os dinossauros, eles voltaram a ficar quadrúpedes. A gente pode imaginar por questões de tamanho, né, de porte, principalmente no caso dos saurópodes. Divagando aqui, a gente pode pensar que talvez animais que comessem vegetação rasteira tivessem que ficar mais próximos ao chão, fosse mais interessante ter uma postura quadrúpede. A gente tem no caso de ornitópodes, né, que eles eram bípedes facultativos, mas se eles estavam, entre aspas, pastando, eles estariam ali em uma posição quadrúpede, parte do tempo. Eu acredito que o fato dos dinossauros, eles terem, as linhagens de carnívoros terem ficado bípedes, seja, na verdade, uma herança mesmo, porque o começo do grupo era bípede e aí eles mantiveram. As aves mantêm até hoje, né? Mas muitos outros carnívoros que a gente tem atualmente, eles são quadrúpedes, né? Todos os pseudosúquias, não, perdão, tiveram pseudosúquias bípedes, sim, mas tiveram vários pseudosúquias que eram carnívoros, grandes predadores terrestres, que eram quadrúpedes. A linhagem atual de crocodilianos que vingou é quadrúpede. Os mamíferos, quase todos os mamíferos carnívoros que tivemos, principalmente da ordem carnívora, todos são quadrúpedes, né, pelo menos os terrestres, porque tem uns que nem isso são, no caso dos pinípedes. Mas, no caso do dinossauro específico, porque os dinossauros carnívoros foram por bipedalismo, eu acredito que por causa da herança ancestral mesmo, nessas formas basais. Uhum. Seria interessante, né, um dinossauro carnívoro quadrúpede. O Spinosaurus do Embraer chegou a flertar com isso, mas hoje em dia a gente não tem evidências de que o esqueleto, a parte dos pulsos desses animais vão ser capazes de suportar o peso, né? Nem nos nós dos dedos, e muito menos ele pronar as mãos para baixo para botar elas palmadas no chão. Então, o sonho do dinossauro carnívoro quadrúpede foi para o espaço. Então, aquela coisa que tem no filme 65 não existe. Inclusive, eu nunca tinha me dado conta, até você falar, realmente, os dinossauros carnívoros, terópodes, eles são uma das exceções à regra, né? Porque se for ver, os carnívoros terrestres, eles em geral são quadrúpedes, né? Entre mamíferos, sinapse da crocodiliomorphos. Caraca, nunca tinha pensado nisso. Real. O MGP comentou, né, que os animais bípedes geralmente são mais ágeis. De fato, no começo dessas linhagens basais, eles citam que o bipedalismo ele deixou os animais com uma anatomia, né, mais cursorial, ou seja, mais adaptada justamente à movimentação. Eu não sei se isso é uma regra como um todo, porque o animal mais rápido que a gente tem em terra hoje é o guepardo e ele é quadrúpede. Então, assim, tem outras questões também, né, que a gente deve levar em consideração. Muitos répteis, a maioria dos répteis quadrúpedes, eles não tem aquela postura ereta, eles são esparramados, então, de fato, aquilo ali realmente limita um estilo de vida cursorial, mas os mamíferos, eles levaram a locomoção a extremos, né, de cavalos, a gazelas, ao próprio guepardo, e eles são quadrúpedes. Então, não sei se no fim, digamos assim, das contas, o bipedalismo ele seja uma necessidade, a única opção. Mas para essa linhagem, ele é relacionado ao aumento da capacidade cursorial desses animais, no começo dos ornitodídeos. Inclusive, me lembrou aí, recentemente, algumas semanas atrás, eu tinha feito um vídeo aqui no canal respondendo perguntas, né? E tinha uma pergunta que falava sobre a velocidade. O cara perguntava, qual que é a velocidade do Parasaurolophus, né? E eu não achei a do Parasaurolophus especificamente, eu achei a do Edmontossauro, tinha uma pesquisa relacionada a isso, e eu sempre ouvi, em tudo que é canto, falando que os hadrossaurídeos, eles eram mais rápidos quando estavam bípedes, tá? Então eles andavam como quadrúpedes e quando iam fugir eles ficavam bípedes. Mas o que esse trabalho do Edmontossauro mostrou é que ele era mais rápido quadrúpede do que bípede, sabe? Acho que era
acho que era 54 quilômetros a 50 quilômetros, né? Então, tipo assim, sei lá se é real essa questão, né? No caso deles, tem o fato de que a conformação do corpo, né, os membros dianteiros, eles são mais curtos, então realmente, para mim faria sentido eles serem mais rápidos, bípedes. Citaram aí no chat, o próprio canguru, né, ele não tem como correr de uma posição quadrúpede, então ele assume a postura bípede para altas velocidades. E alguns répteis, por exemplo, o próprio basilisco, o lagarto Jesus, né, ele também, quando imprime velocidade, ele fica bípede. Aquele lagarto de colar, que vocês já devem ter visto, que por sinal é inspiração para o Dilophosaurus do Jurassic Park, né? Ele também faz isso. Para esses animais, para essa conformação física, realmente a postura bípede proporciona uma maior velocidade. Gabriel pergunta: a gente pode dizer que o surgimento de grupos de animais voadores está intimamente ligado ao surgimento das grandes árvores? Boa pergunta. Bom, não sei na questão dos insetos, né, que foram os primeiros animais a voarem, eu não tenho certeza, né, se estava relacionado, né? Mas, de fato, né, quando a gente vai ver várias hipóteses aí de surgimento de voo, né, nos pterossauros, em vários tipos de répteis, nos dinossauros mesmo, quando a gente vai ver algumas hipóteses, fala a hipótese da planagem, né? Então, são animais arborícolas, né, que vivem, caçam no topo das árvores e eles, né, desenvolvem membranas para planar, alguma coisa para planar de uma árvore para outra, né? É uma das hipóteses que se tem, né? A própria hipótese do surgimento das penas de voo, né, fala de animais que utilizavam essas penas para subir em árvores. Então, pode estar relacionado sim, de alguma forma com o surgimento das florestas, né? Como eu falei, eu não sei sobre a questão dos insetos, né? Os insetos foram os primeiros a desenvolver, os primeiros animais a desenvolverem asas, né? Mas eu não sei se tem relação com as árvores em si, né? Mas as asas, elas dão uma vantagem muito grande, né? Primeiro, defesa, né, contra predadores, né? E você conseguir explorar novos ambientes, então explorar novos nichos, né? Então, só complementando, né, se a gente for pensar nos mamíferos, o que a gente tem de mamífero hoje que está, digamos assim, hipotético estado transicional, nós temos vários animais planadores, né? Esquilos, dentre outros animais. E o nosso mamífero verdadeiramente voador, os morcegos, a maior parte dele, eles precisam pular de um ponto mais alto, né, para bater asas e voar, eles não conseguem decolar do chão. Então, no caso dos mamíferos, por exemplo, o voo, ele realmente, ele está correlacionado com árvores ou pelo menos pontos mais altos para o animal conseguir decolar. Então, eu acredito também que as árvores tenham sido determinantes para os vertebrados alcançarem o voo. O Daniel lembrou aqui, muito bem lembrado, Daniel. O Pirula fez um vídeo explicando que tem possível exceção do grupo de insetos, né? O Pirula fez um vídeo excelente sobre a origem do voo em diversos grupos de animais, então ele cita os insetos, os pterossauros, dinossauros, mamíferos, né? É um vídeo muito bom, realmente. Eu recomendo demais que vocês dêem uma olhada lá no canal dele, depois da live, hein? Fiquem aqui. Mas depois vocês vão lá. O que o MGP falou, né? Faz sentido, pois a maioria das espécies de animais que voam hoje em dia descendem de animais arborícolas, né? Faz sentido, né? O cara tá lá em cima da árvore, né? Tá, né, explorando aquele ambiente mais alto, precisa de uma árvore para outra, pô, ele vai descer de uma árvore e subir na outra? Não, né? Vamos cortar caminho aí e planar, né?